O primeiro golpe não apenas rachou a madeira da porta, ele estilhaçou o silêncio que eu vinha cultivando há décadas naquela serra. O som foi seco, violento, o tipo de barulho que faz os pássaros fugirem das araucárias. Eu não me mexi. Estava parada no corredor escuro, sentindo a vibração do impacto subir pelas solas dos meus sapatos de verniz. Vamos, Orozimbo! O grito de Van Cleide atravessou as frestas, agudo como uma navalha. Ela não vai abrir. Aquela velha deve estar dopada de remédios. Derruba logo isso. Eu olhei para o relógio de parede. 6h02 da manhã. O sol em Petrópolis ainda era uma promessa pálida atrás da neblina, mas o ódio do meu filho era uma chama bem acesa. Ouvi o Ranger do metal. Ele estava posicionando a marreta para o golpe final. Ele não queria apenas entrar, ele queria destruir o símbolo da minha independência. Eles acreditavam que eu era uma carcaça. Uma mulher de 70 anos, consumida pela senilidade e pela solidão, pronta para ser descartada em uma clínica de 5ª categoria em Itaipava para que eles pudessem transformar meu suor em apartamentos na Barra da Tijuca. Afasta, Van Cleide! Rosnou Orozimbo. Eu podia ouvir o esforço na respiração dele. O herdeiro impaciente. O filho que eu carreguei no colo agora usava força bruta contra o meu refúgio. Eu dei um passo à frente. Não estava de camisola, nem parecia a vovó confusa que eles descreveram nos processos judiciais falsificados. Eu vestia meu melhor conjunto de seda grafite. No pescoço, o colar de pérolas que meu marido me deu antes de partir. Eu estava pronta para um velório, mas não o meu. Atrás de mim, na penumbra da sala de jantar, o doutor Epaminondas fez um sinal discreto. Ele estava acompanhado de 2 oficiais de justiça e uma câmera de alta resolução montada em um tripé silencioso. Eles eram os fantasmas que Orozimbo não esperava encontrar. Antes de eu contar como meu próprio sangue foi parar na minha porta com uma arma, me diga, de onde você está assistindo? Comenta sua cidade abaixo e continue no Afonso Astori para ver como o amor de uma mãe se transforma na estratégia de uma guerreira. Orozimbo ergueu a marreta. Eu vi a sombra dele crescendo contra o vidro jateado acima da porta. Era agora. No exato momento em que ele desferiu o golpe de misericórdia, com todo o peso do seu corpo e da sua ganância, eu não recuei. Eu girei a chave. A porta de carvalho maciço, destrancada, não ofereceu resistência. O vácuo foi o mestre de Orozimbo. Sem o impacto esperado contra a madeira, o peso da marreta o puxou violentamente para dentro da casa. Ele tropeçou nos próprios pés, os braços girando no ar como um moinho desgovernado, e desabou de cara no tapete persa da entrada. O estrépito do metal batendo no chão ecoou como um tiro de canhão. Van Cleide, que estava logo atrás, parou bruscamente. O sorriso predatório que ela exibia, o sorriso de quem já estava calculando a comissão da venda, congelou e se transformou em uma máscara de pavor absoluto. Ela segurava uma pasta de couro cheia de documentos fraudulentos contra o peito, como se fosse um escudo. Eu permaneci imóvel, olhando-os de cima. A luz fria da manhã finalmente entrou na casa, iluminando o pó de madeira que flutuava no ar. Procurando algo, meu filho? Perguntei. Minha voz não tremeu. Era um som gelado, polido por meses de planejamento silencioso. Ou esqueceu que, nesta casa, quem dita as regras ainda sou eu. Orozimbo tentou se levantar, o rosto vermelho de vergonha e esforço, o nariz sangrando levemente pelo impacto. Ele olhou para mim, pronto para gritar, para me chamar de louca, para exercer uma autoridade que nunca possuiu. Mas as palavras morreram na garganta dele quando ele percebeu as lentes das câmeras apontadas para sua direção. Ele viu o doutor Epaminondas ajustar os óculos e os oficiais de justiça cruzarem os braços. Ele não era mais o invasor vitorioso. Ele era um réu pego em flagrante. Van Cleide tentou recuar, os saltos batendo erraticamente nas pedras do pátio. Dionísia, querida, a gente achou que você estava em perigo. A porta não abria. Engraçado, eu disse, apontando para a ferramenta de ferro no chão. No meu tempo, batíamos com os nós dos dedos quando estávamos preocupados. Não com uma marreta de 5 quilos. A palidez que tomou conta do rosto deles foi a minha primeira recompensa. Eles achavam que tinham apagado a minha existência, que eu era apenas um obstáculo entre eles e uma conta bancária recheada. Mas eles não sabiam que, enquanto eles planejavam o meu fim, eu estava comprando o futuro deles.
O jogo estava apenas começando. E em Petrópolis, quando a névoa baixa, a verdade sempre aparece de forma cortante. O cheiro de café e lírios sempre me perseguiu desde aquele dia. O velório de Valdir não foi apenas a despedida do homem com quem compartilhei 40 anos de vida. Foi o dia em que percebi que, para o meu filho, eu não era mais uma mãe, mas um inventário vivo. Petrópolis estava mergulhada naquela chuva fina e persistente, típica da região serrana. O salão da capela estava frio, mas nada se comparava ao gelo que senti na espinha quando vi Orozimbo e Van Cleide entrarem. Eles não caminhavam como quem carrega o luto, caminhavam como quem avalia uma oportunidade de negócio. Enquanto eu segurava o terço, sentada ao lado do caixão do meu marido, Van Cleide não me abraçou. Ela se aproximou, depositou um beijo gélido na minha bochecha e seus olhos, aqueles olhos pequenos e famintos, começaram a escanear o teto da capela, como se estivesse procurando infiltrações que pudessem desvalorizar o imóvel. Dona Dionísia, que tragédia, sussurrou ela, embora o tom fosse de quem discute o preço do pão. Mas a senhora sabe, né? A vida continua. E Petrópolis é muito úmida para uma senhora da sua idade enfrentar sozinha. Eu não respondi. Apenas apertei as contas do terço. Valdir ainda nem tinha descido a terra firme e ela já estava plantando a semente do descarte. Orozimbo, meu único filho, o menino que eu criei com o melhor que o meu trabalho em Duque de Caxias pôde comprar, parecia um estranho. Ele usava um terno caro demais para quem estava afundado em dívidas, um corte italiano que gritava aparências. Ele se aproximou de mim, mas não olhou nos meus olhos. Olhou para o anel de ouro no dedo do pai. Mãe, a Van Cleide tem razão, disse ele, a voz baixa para que os vizinhos não ouvissem. Esse casarão de pedra. É muito trabalho. O condomínio lá na Barra tem segurança, tem elevador. A senhora não precisa mais subir essas ladeiras. Seu pai ainda está aqui, Orozimbo, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Respeite o silêncio dele. Eles se calaram, mas a troca de olhares entre os dois foi o suficiente para eu entender o plano. Eles não queriam o meu bem-estar. Eles queriam o valor do metro quadrado. Naquela noite, após o enterro sob o solo barrento do cemitério municipal, eles se convidaram para dormir na casa principal. Foi o início da infiltração. Nas semanas seguintes, a casa começou a mudar. Pequenas agressões, silenciosas e cruéis. Van Cleide começou a limpar a sala. Dona Dionísia, esse vaso de cristal da sua sogra está com uma lasca. É perigoso. E antes que eu pudesse protestar, o objeto que guardava memórias de 4 décadas ia parar no lixo. Ela estava apagando a minha história para abrir espaço para o minimalismo vazio que ela via nas revistas de decoração. Eles trocavam as lâmpadas quentes por luzes brancas e frias de hospital. Começaram a esconder minhas chaves, alegando que eu andava esquecida demais. Orozimbo, por sua vez, trazia corretores de imóveis disfarçados de amigos de longa data para tomar café. Eles entravam na minha cozinha, elogiando a estrutura das paredes de pedra, enquanto secretamente mediam o terreno para saber quantas torres de luxo caberiam ali. Sabe o que é, mãe? Dizia Orozimbo, enquanto eu servia o café amargo. Eu estou preocupado. Ouvi dizer que houve assaltos aqui na vizinhança. Uma mulher sozinha. É um alvo fácil. Eu apenas sorria e servia o café. Ele não sabia que eu já tinha notado as faturas de cartão de crédito dele que chegavam por engano. Ele não sabia que eu tinha visto as notificações de cobrança de agiotas da Baixada Fluminense escondidas na pasta de Van Cleide. O lobo estava tentando me convencer de que a floresta era perigosa, enquanto ele mesmo afiava os dentes. A pressão aumentava a cada jantar. Eles tentavam me convencer de que eu estava confusa. Mãe, você esqueceu o fogão aceso de novo, mentia Van Cleide, com uma falsa voz de carinho na frente das visitas. Eu sabia que não tinha esquecido. Eu sabia que ela mesma tinha girado o botão minutos antes de eu entrar na cozinha. O objetivo era claro: criar um histórico de senilidade para que a interdição judicial parecesse um ato de amor e proteção. O que eles não contavam era com a minha memória. Eu me lembrava de cada centavo que Valdir e eu economizamos. Eu me lembrava de quem eram os meus verdadeiros aliados. E, principalmente, eu me lembrava de como se sobrevive em Duque de Caxias, onde a gente aprende a ler a maldade no olhar antes mesmo dela virar palavra. Certa noite, eu os ouvi sussurrando na biblioteca.
Eles achavam que eu estava dormindo sob o efeito dos chás que Van Cleide insistia em preparar. Ela é teimosa, Orozimbo. Van Cleide sibilava. O agiota já ligou 3 vezes hoje. Se não vendermos essa propriedade até o próximo mês, eles vão atrás de nós na Barra. Você precisa assinar aquele papel por ela. Eu tentei, Van Cleide. Mas o cartório exigiu a presença dela. Precisamos provar que ela não tem mais condições. A marreta, se ela não assinar por bem, vamos ter que forçar a entrada naquela documentação antiga do porão. Eu, do outro lado da porta, senti meu coração acelerar. Mas não era medo. Era uma fúria fria, calculada. Eles queriam o porão? Eles teriam o que mereciam. Foi ali, naquela noite de neblina fechada em Petrópolis, que Dionísia morreu para dar lugar à justiceira. Eu parei de reclamar dos vasos quebrados. Parei de contestar o fogão esquecido. Eu comecei a ser a velhinha que eles queriam, enquanto, nas sombras, eu preparava o meu exército de papéis e leis. Se você está sentindo o fogo da justiça começando a queimar, clique no botão de se inscrever no Afonso Story. Você não vai querer perder as provas que ela está prestes a encontrar contra esses dois. Eles achavam que estavam ganhando. Orozimbo já estava até escolhendo o carro novo com o dinheiro que ainda não tinha. Van Cleide já planejava viagens para a Europa. Eles viam o meu silêncio como derrota, sem saber que o silêncio de uma mãe que foi traída é apenas o prelúdio de uma tempestade que nenhuma marreta poderia deter. A infiltração estava completa, mas o veneno deles agora tinha um destino certo, de volta para quem o destilou. Van Cleide era uma atriz medíocre, mas sua persistência era perigosa. Nas semanas que se seguiram ao velório, a casa em Petrópolis deixou de ser um lar para se tornar um cenário de um filme de terror psicológico. O objetivo deles era simples: me quebrar por dentro até que eu mesma acreditasse que minha mente era um labirinto sem saída. Dona Dionísia, a senhora guardou o controle da televisão dentro da fronha do travesseiro de novo? Perguntava ela, com uma voz falsamente doce, na frente da vizinha, a dona Gertrudes. Eu sabia que não tinha feito aquilo. Eu sabia que Van Cleide tinha esperado eu ir ao jardim para esconder o objeto e depois encenar a descoberta. Eu olhava para Gertrudes, que me lançava um olhar de pena, e apenas dava um sorriso triste. Eu estava aprendendo a jogar o jogo deles. Cada mentira que ela contava era um prego que ela martelava no próprio caixão, e eu deixava que ela martelasse com vontade. O gaslighting, esse termo moderno para uma maldade antiga, tornou-se o pão de cada dia. Orozimbo, meu próprio sangue, começou a confiscar meus documentos. Mãe, é para sua segurança. A senhora quase entregou seu cartão do banco para um golpista no telefone ontem. Menti a ele, enquanto guardava meus papéis no escritório que um dia pertenceu ao pai dele. Eu nunca tinha recebido tal ligação. Mas eu via o desespero nos olhos dele. Ele estava suando. Orozimbo não era apenas ganancioso. Ele estava acuado. Eu o observava pelo reflexo da cristaleira enquanto ele bebia uísque puro às 2 da manhã, olhando para o vazio. O filho que eu amei estava sendo devorado por algo muito maior que a simples vontade de ter uma casa na Barra. A reviravolta aconteceu em uma quinta-feira nublada. Orozimbo e Van Cleide tinham saído para o que chamaram de uma consulta importante, mas eu sabia que era uma reunião com advogados para acelerar minha interdição. Eles me deixaram trancada, achando que eu passaria o dia olhando para as montanhas. Pobres coitados. Eles esqueceram que eu conhecia cada fresta daquela casa. Usei a chave reserva que Valdir mantinha escondida dentro de um fundo falso no canil, um segredo que nem Orozimbo conhecia. Entrei no escritório. O cheiro de charutos velhos ainda pairava no ar, mas agora estava misturado com o perfume barato de Van Cleide. Comecei a revirar as gavetas. Eu não procurava testamentos, eu procurava a corda que eles usariam para se enforcar. E eu a encontrei. Escondida atrás de uma coleção de livros de direito de Valdir, encontrei uma pasta de couro preta. Dentro dela, não havia apenas os rascunhos da minha interdição, mas algo muito mais sinistro: notas promissórias. Eram papéis assinados por Orozimbo, com valores que faziam minha cabeça girar. Centenas de milhares de reais. E o nome dos credores não era o de bancos ou instituições financeiras. Eram nomes de empresas de fomento sediadas em endereços obscuros na Baixada Fluminense. Eu reconhecia os nomes. Eram agiotas. Homens que não usam advogados para cobrar dívidas,
mas sim métodos que terminam em valas de beira de estrada. Orozimbo não queria casa para viver bem. Ele queria casa para pagar por sua própria vida. Ele tinha apostado que não tinha, talvez em mesas de jogo, talvez em investimentos fracassados no Rio de Janeiro, e agora o tempo dele estava acabando. Mas o pior ainda estava por vir. No fundo da pasta, encontrei um recibo de uma clínica de repouso em Itaipava. Não era uma clínica de luxo. Era um lugar conhecido por depósitos humanos. O recibo era referente a um depósito antecipado para uma internação compulsória. Eles já tinham pago a minha vaga. Eles já tinham vendido a minha liberdade. Senti uma náusea profunda. Meu filho estava trocando a minha sanidade pela sua dívida de jogo. Naquele momento, ouvi o barulho do portão eletrônico. Eles tinham voltado antes do previsto. Com o coração batendo na garganta, fechei a pasta, recoloquei os livros no lugar e saí do escritório pela porta dos fundos, alcançando a cozinha segundos antes de Van Cleide entrar com sacolas de compras. Dona Dionísia, o que está fazendo aqui na cozinha no escuro? Perguntou ela, os olhos estreitos de desconfiança. Só preparando um chá, minha filha, respondi, minha voz soando tão frágil quanto um cristal antigo. Parece que a memória me falhou e eu esqueci onde guardei o açúcar. Van Cleide deu um risinho de escárnio para Orozimbo, que vinha logo atrás. Viu, querido? Ela nem sabe mais onde fica o açúcar. É perigoso deixá-la sozinha. Eu abaixei a cabeça, fingindo derrota. Mas por dentro, eu estava em chamas. Eu não era mais a vítima. Eu tinha a arma do crime nas mãos. Naquela noite, enquanto eles celebravam o que achavam ser o progresso do plano deles com o jantar caro pago com o dinheiro da minha pensão, eu tomei uma decisão. Se Orozimbo queria jogar com agiotas, ele aprenderia que a maior agiota da vida dele era a mulher que lhe deu à luz. Eu peguei o telefone antigo, aquele que eles achavam que estava desligado, e liguei para o único homem que odiava injustiças tanto quanto eu, Dr. Epaminondas. Compadre, eu disse, quando ele atendeu. O lobo não está apenas na porta. Ele já entrou. E ele trouxe a marreta. Preciso que você prepare os papéis. Mas não os de defesa. Quero os de ataque. O jogo virou. Dionísia parou de ser a presa para se tornar a caçadora. Se você quer ver o plano de vingança dela em detalhes, inscreva-se no Afonso Story agora e ative as notificações. A queda deles vai ser épica. Eu desliguei o telefone e olhei para a foto de Valdir na parede. Espere só mais um pouco, meu velho, sussurrei. Eles acham que o porão é o cofre da casa, mas eles não sabem que o verdadeiro banco sou eu. Eu não era mais a pessoa que eu era 3 meses atrás. A tristeza do luto tinha sido substituída pela clareza gelada da sobrevivência. Eu ia deixá-los acreditar que o teatro da loucura estava funcionando. Eu ia deixá-los erguer a marreta. Porque, no final, o maior truque do mestre não é evitar o golpe, mas deixar que o agressor caia com o próprio peso. Orozimbo e Van Cleide achavam que estavam escrevendo o capítulo final da minha vida, mas eles estavam apenas ditando a sua própria sentença de despejo. A neblina de Petrópolis podia esconder muita coisa, mas não esconderia a justiça que eu estava prestes a entregar. O silêncio pode ser uma cela, mas para quem sabe usá-lo, ele é um laboratório. Nas semanas seguintes à descoberta das notas promissórias, eu me tornei uma mestre do disfarce dentro da minha própria casa. Enquanto Van Cleide desfilava pelos corredores com sua arrogância de quem já se sentia dona da propriedade, eu me dedicava a uma tarefa que eles jamais suspeitariam. Eu estava rastreando os passos do lobo. Toda quarta-feira, Orozimbo saía com a desculpa de resolver negócios no Rio. Na verdade, ele descia a serra para se encontrar com os cobradores. Graças às câmeras discretas que o Dr. Epaminondas me ajudou a instalar, escondidas em lugares banais como um relógio de parede e um vaso de flores artificiais, eu tinha gravações de Orozimbo gritando ao telefone, implorando por mais tempo, prometendo que a velha não duraria muito. Ele está desesperado, Dionísia, disse Epaminondas, em um encontro secreto que tivemos nos fundos de uma pequena padaria no centro de Petrópolis. Esses homens da Baixada não brincam. Se o seu filho não pagar os 300 mil reais até o fim do mês, eles vão tomar a casa à força, com ou sem escritura. Pois eles vão receber o dinheiro, compadre, respondi, tomando um gole do meu café puro. Mas não virá das mãos do Orozimbo. O plano era audacioso. Eu não ia apenas proteger meu patrimônio.
Eu ia comprar a dívida do meu próprio algoz. Eu passei décadas economizando, vivendo de forma simples com Valdir, guardando cada centavo de aluguéis de pequenas propriedades que possuíamos em Duque de Caxias. Orozimbo achava que o porão era apenas um depósito de móveis velhos. Ele não sabia que o verdadeiro cofre estava em contas de investimento que ele nunca teve acesso. Naquela mesma semana, dei início à Operação Limpeza. Através de Epaminondas, entramos em contato com os credores. Eles eram homens de negócios escusos, sim, mas dinheiro é uma linguagem universal. Para eles, pouco importava se quem pagava era o devedor ou a mãe dele, desde que o valor fosse quitado com os juros devidos. Eu comprei cada nota promissória. Cada dívida, cada ameaça que pesava sobre a cabeça de Orozimbo agora pertencia a mim. Juridicamente, eu me tornei a credora do meu filho. Enquanto isso, em casa, o teatro da loucura continuava. Van Cleide estava ficando impaciente. Ela começou a agir com mais agressividade, tentando me forçar a assinar documentos que ela dizia serem pedidos de reforma para a prefeitura. Assina logo aqui, dona Dionísia. É só para consertar o telhado antes que a chuva piore, dizia ela, empurrando uma caneta na minha mão. Eu olhei para o papel. Era uma procuração de plenos poderes. Minha vista está tão cansada, Van Cleide, eu dizia, fingindo tremer a mão. Amanhã eu assino, com mais luz. Ela bufava e saía do quarto, batendo a porta. Eu a ouvia reclamar com Orozimbo no corredor. Ela está caducando, mas ainda é teimosa. Precisamos acelerar a interdição logo. Eles não sabiam que o tempo deles estava correndo ao contrário. Cada dia que passava, eles se enterravam mais. Eu comecei a preparar a armadilha final. Ver um vilão cair é a melhor sensação do mundo. Junte-se à nossa família aqui no Afonso Astor inscrevendo-se agora para não perder nenhum acerto de contas como este. A justiça está chegando. O ápice daquela semana foi quando Orozimbo, achando que eu estava dormindo, entrou no meu quarto e começou a revirar minhas joias. Ele pegou o broche de ouro que pertenceu à minha avó. Eu o vi pelo espelho, mas mantive os olhos fechados, respirando fundo. Eu senti uma lágrima quente escorrer, mas não era de tristeza. Era o último pingo de piedade saindo do meu corpo. Aquele broche foi a gota d'água. Epaminondas, liguei para ele na manhã seguinte. Quero que você prepare a escritura de doação. Não para o Orozimbo. Vou doar a casa para a Fundação de Proteção ao Idoso de Petrópolis. Com usufruto vitalício. Tem certeza, Dionísia? Perguntou ele, surpreso. Você vai deixar seu filho sem nada? Ele já escolheu ficar sem nada quando decidiu que a vida da mãe dele valia menos que uma dívida de jogo, respondi. E tem mais. Quero que os oficiais de justiça estejam presentes na terça-feira. Eu sei que eles planejam algo grande para esse dia. Orozimbo comprou uma marreta. Ele acha que vai entrar no meu porão à força para procurar o que ele acha que eu escondo lá. Uma marreta? Epaminondas parecia chocado. Sim. Ele quer o tesouro da velha. Pois ele vai encontrar a lei. Naquela noite, preparei um jantar especial. Frango com quiabo, o prato favorito de Orozimbo quando ele era criança. Eu o observei comer, sentindo um peso no estômago. Ele comia rápido, nervoso, olhando para o celular a cada 5 minutos. Van Cleide estava radiante, bebendo um vinho caro que eu sabia que ela tinha comprado com meu dinheiro. A senhora está tão quietinha hoje, sogra, disse ela, com um sorriso de escárnio. Pensando na vida? Pensando no futuro, Van Cleide, respondi, com uma calma que parecia vir de outro mundo. O futuro é algo muito curioso. Às vezes, ele chega com um estrondo que a gente não espera. Eles riram. Eles achavam que a piada era eu. Naquela terça-feira chuvosa que estava por vir, a neblina de Petrópolis não seria apenas um cenário. Seria a cortina de um palco onde o ato final estava escrito. Eu não era mais a pessoa que eu era 3 meses atrás. Eu era a dona das dívidas, a dona da casa e, finalmente, a dona do destino deles. A marreta de Orozimbo estava no porta-malas do carro. Mas o meu martelo, o martelo da justiça, já tinha batido o veredito. A segunda-feira que antecedeu o confronto foi o dia mais longo da minha vida. Em Petrópolis, quando a chuva para e o frio aperta, o silêncio se torna quase sólido.
Eu passei a tarde no meu jardim de inverno, observando as hortênsias. Elas estavam murchas, maltratadas pela negligência de Van Clede, que jurava que estava cuidando de tudo. Foi naquela tarde que eu os ouvi planejar o meu fim definitivo. Eu não precisei de câmeras desta vez. Eles estavam na sala ao lado, as vozes elevadas pelo excesso de confiança. Amanhã cedo, Orozimbo. Sem falta, dizia Van Clede, o som do gelo batendo no copo de uísque pontuando sua frase. O médico da clínica de Itaipava já está avisado. Ele disse que, se ela resistir, eles podem usar sedativos leves para o bem dela. Eu não queria que fosse assim, Van Clede. A voz de Orozimbo soava vacilante, mas não por amor, e sim por medo. Ela ainda é minha mãe. Sua mãe ou a sua pele? Disparou ela, cruel. Aqueles homens da Baixada não vão aceitar desculpas na quarta-feira. Ou você entrega o dinheiro da venda da casa, ou eles entregam você em um caixão. Orozimbo, aquela velha está ocupando um espaço que não pertence mais a ela. Ela está caduca. Aquela casa de pedra vale milhões e você está aí, choramingando. Ouvi o silêncio de Orozimbo. Aquele silêncio foi a sua assinatura na minha sentença de morte social. Ele não a contestou. Ele aceitou que a própria mãe fosse drogada e trancafiada para que ele pudesse continuar ostentando uma vida de mentiras. Naquele momento, algo dentro de mim, um último fio de esperança que ainda resistia, se rompeu. Caminhei até o meu quarto com uma determinação que eu não sentia há anos. Abri meu armário e peguei uma pequena caixa de sândalo. Dentro, estava o batom vermelho que eu usava em datas especiais com Valdir. Eu o passei nos lábios, olhando para o meu reflexo no espelho. Eu não via uma velha senil. Via uma mulher que tinha sobrevivido à dureza de Caxias e que não seria enterrada viva por um filho ingrato. Às 20 horas, o Dr. Epaminondas me enviou uma mensagem simples. Tudo pronto. Os documentos foram protocolados e as filmagens dos abusos psicológicos estão salvas em 3 servidores diferentes. Amanhã, a lei entra em cena. Eu desci para o jantar. Van Clede estava na cozinha, mexendo uma canja que cheirava a remédio. Meus instintos gritaram. Ela colocou a tigela na minha frente com um sorriso que não chegava aos olhos. Tome tudo, Dona Dionísia. A senhora precisa descansar. Amanhã teremos um dia longo, vamos fazer um passeio especial em Itaipava, disse ela, acariciando meu ombro. O toque dela me dava nojo. Eu não estou com fome, Van Clede, respondi, afastando a tigela. Mas o passeio... o passeio de amanhã será inesquecível. Orozimbo entrou na cozinha, evitando meu olhar. Ele estava pálido, as mãos tremendo levemente. Mãe, se a senhora precisar de qualquer coisa... Começou ele. Eu já tenho tudo o que preciso, meu filho, interrompi, olhando fixamente. Eu tenho a verdade. E a verdade é a coisa mais pesada que um homem pode carregar. Ele engoliu em seco e saiu da sala. Van Clede apenas revirou os olhos e começou a recolher os pratos. Ela achava que eu estava tendo mais um surto de lucidez momentânea. Mal sabia ela que aquela era a última vez que veria meu rosto sem o auxílio de um advogado. O clímax está chegando. Você consegue sentir a tensão? Se você quer ver o momento exato em que a marreta cai e os oficiais de justiça aparecem, não esqueça de se inscrever no Afonso Story e deixar seu like para fortalecer a justiça de Dona Dionísia. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona da biblioteca, na escuridão, ouvindo os sons da casa. Ouvi o barulho do porta-malas do carro sendo aberto lá fora, Orozimbo guardando a marreta. Ouvi o riso abafado de Van Clede no andar de cima, provavelmente já fazendo as malas para a mudança que ela acreditava ser certa. Eles achavam que eu era o passado. Mas eu era o presente, o futuro e, principalmente, o juiz de ambos. Às 4 da manhã, levantei-me. Lavei o rosto com água gelada. Coloquei meu vestido de seda e o colar de pérolas. Preparei o café, o último café que faria naquela casa sob a sombra da traição. Coloquei 2 xícaras extras na mesa da sala de jantar. Dr. Epaminondas e os oficiais chegaram às 5h30, entrando discretamente pelos fundos, como tínhamos combinado. Eles se posicionaram estrategicamente. As câmeras foram ligadas. O palco estava pronto. O som do motor do carro subindo a ladeira de paralelepípedos cortou a neblina matinal.
Era o som da ganância chegando para o seu último ato. Eu me posicionei atrás da porta de carvalho. Senti o peso da chave na minha mão. Eu não sou a pessoa que eu era 3 meses atrás, sussurrei para mim mesma. Eu sou a justiça que vocês esqueceram de temer. O primeiro golpe da marreta ecoou. O som foi ensurdecedor, mas no meu coração, houve apenas paz. Eu sabia que, a cada golpe que Orozimbo dava naquela porta, ele estava, na verdade, derrubando o próprio teto. Eu respirei fundo, segurei a maçaneta e esperei. O momento do pulo da gata tinha chegado. Eles queriam arrombar a minha vida, pois eu ia escancarar a verdade para eles. A tragédia de um filho que vende a mãe não termina em dinheiro, termina em silêncio. E o silêncio de Petrópolis estava prestes a ser quebrado para sempre. O estrondo da marreta contra a madeira de lei foi seguido por um silêncio ofegante. Do meu lado da porta, eu podia ouvir a respiração pesada de Orozimbo, o som de um homem que já não tinha mais alma, apenas desespero financeiro. Eu olhei para o doutor Epaminondas. Ele assentiu, ajustando a lente da câmera. Os oficiais de justiça permaneciam como estátuas de mármore, prontos para o flagrante. Vai logo, Orozimbo. Vancleide sibilava do lado de fora. A velha deve estar escondida debaixo da cama. Derruba logo essa porcaria para a gente acabar com isso. Ouvi o metal raspar no chão enquanto ele se posicionava para o segundo golpe. Foi nesse milésimo de segundo, entre o fôlego dele e o arco do movimento, que eu agi. Com uma calma que assustaria o mais frio dos generais, eu girei a chave e escancarei a porta de uma vez. O resultado foi patético. Sem a resistência da madeira, a força centrífuga da marreta arrastou Orozimbo para o vazio. Ele não entrou na casa, ele foi cuspido para dentro dela. O peso do ferro puxou para frente, e ele tropeçou nos próprios pés, caindo de joelhos no tapete da entrada. A marreta bateu no chão com um som surdo, amassando a fibra do tapete que eu tanto amava. Vancleide, que vinha logo atrás com sua pasta de documentos falsos, soltou um grito agudo, quase um guincho de rato acuado. Ela parou bruscamente, os olhos saltando das órbitas ao me ver ali, em pé, impecável, com meu batom vermelho e meu colar de pérolas. Mas o que? Dionísia. Ela gaguejou, a voz falhando. Nós achamos que você estava passando mal. Ouvimos um barulho. Pensamos que você tinha caído. Eu olhei para ela com um desprezo que não precisava de palavras. Depois, baixei os olhos para o meu filho, que ainda tentava recuperar o equilíbrio no chão. Engraçado, Vancleide, eu disse, minha voz ecoando com uma autoridade que a fez recuar um passo. No meu tempo, para socorrer alguém, usávamos as mãos, não uma marreta de demolição. Orozimbo levantou o rosto. Havia sangue no seu nariz devido ao impacto da queda, mas o que mais me doeu, ou melhor, o que me deu a certeza de que eu estava certa, foi o brilho de ódio que vi em seus olhos antes que ele percebesse quem mais estava na sala. Mãe, a senhora não entende. Ele gritou, levantando-se e limpando o rosto com a manga do terno caro. Essa casa é minha. Eu sou seu único herdeiro. A senhora está louca, precisa de tratamento. Olha o que a senhora fez, me deixou cair. Foi então que o doutor Epaminondas deu um passo à frente, saindo da sombra da biblioteca, seguido pelos 2 oficiais de justiça. Na verdade, senhor Orozimbo, disse o doutor, com um sorriso gélido, a única pessoa que parece estar em um surto de agressividade aqui é o senhor. E tudo está sendo devidamente registrado para o processo de tentativa de invasão e agressão qualificada contra idoso. Vancleide ficou pálida. O tom de pele dela passou de um bronzeado artificial para o branco de uma folha de papel. Ela tentou esconder a pasta de documentos atrás das costas, mas um dos oficiais já estava com a câmera apontada diretamente para as mãos dela. Doutor Epaminondas. Orozimbo gaguejou, a voz subindo 2 oitavas. O que é isso? Isso é uma reunião de família. Não, Orozimbo, eu respondi, aproximando-me dele. Isso é um acerto de contas. Vocês passaram meses tentando me convencer de que eu estava perdendo o juízo. Tentaram me trancar em um depósito de gente em Itaipava para pagar as suas dívidas com os agiotas de Duque de Caxias. Como você sabe disso? Ele sussurrou, o terror finalmente substituindo a raiva. Eu sei de tudo, meu filho. Eu sei sobre as notas promissórias. Eu sei sobre a procuração falsa na pasta da Vancleide.
E eu sei que vocês nunca me amaram. Vocês apenas amavam o valor do metro quadrado desta serra. Ver um vilão cair é a melhor sensação do mundo. Junte-se à nossa família aqui no Afonso Story inscrevendo-se agora para não perder nenhum acerto de contas como este. A justiça está chegando. Van Cleide tentou uma última jogada. Ela se jogou aos meus pés, fingindo um choro convulsivo. Dionísia, querida. Foi tudo ideia dele. Eu só queria ajudar. Eu temia pela sua segurança. Ele me obrigou. Orozimbo olhou para a esposa com uma expressão de traição pura. O castelo de cartas deles não estava apenas caindo. Eles estavam se canibalizando entre as ruínas. Parem com o teatro, ordenei. Os oficiais estão aqui para entregar uma notificação. Mas antes, Dr. Epaminondas, por favor, leia para eles o que aconteceu com esta propriedade ontem à tarde. Orozimbo se levantou, trêmulo. Van Cleide parou de chorar instantaneamente. Eles olharam para o documento nas mãos do advogado como se fosse uma sentença de morte. E, para a ganância deles, realmente era. Às 16 horas de ontem, começou Epaminondas. A senhora Dionísia assinou a escritura de doação irrevogável de todos os seus bens imóveis e aplicações financeiras para a Fundação de Proteção ao Idoso de Petrópolis. Ela detém o usufruto vitalício, o que significa que ela mora aqui até o fim de seus dias. Mas, após isso, nada, absolutamente nenhum tijolo, passará para o nome de herdeiros biológicos deserdados por indignidade. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a marreta no chão. Van Cleide soltou um grito sufocado. Orozimbo parecia ter envelhecido 20 anos em 5 segundos. Você nos deixou na rua? Perguntou Orozimbo, a voz sumindo. E as minhas dívidas? Mãe, eles vão me matar. Eu cheguei bem perto dele, sentindo o cheiro do medo que emanava dos seus poros. Você é um homem feito, Orozimbo. Aprenda a lidar com as consequências do seu próprio peso. A marreta que você trouxe para derrubar a minha porta acabou derrubando o seu futuro. A chuva lá fora começou a apertar, batendo nas janelas como se aplaudisse o fim daquela farsa. Eles achavam que o silêncio daquela casa era sinal de senilidade. Coitados! O silêncio era apenas eu, esperando o momento certo de abrir a porta para a realidade deles desmoronar. Orozimbo estava parado no meio do meu foyer, com sangue do nariz sujando o colarinho de seda e os olhos fixos no documento de doação. Ele parecia um homem que tinha acabado de ver o próprio funeral. Van Cleide, por outro lado, já tinha parado com um choro falso. Sua face agora era uma máscara de ódio puro, os lábios apertados em uma linha fina e roxa. Você não pode fazer isso! Gritou Orozimbo, a voz rouca. Eu sou seu filho. A lei me protege. Você não pode dar o que é meu por direito para uma fundação de velhos. O seu direito, Orozimbo, morreu no momento em que você tentou me enterrar viva em Itaipava. Respondi, mantendo o tom de voz baixo, quase um sussurro que cortava o ar. Mas você está preocupado com a casa? Ah, meu filho, a casa é o menor dos seus problemas agora. Eu fiz um sinal para o Dr. Epaminondas. Ele abriu uma segunda pasta, esta de couro preto, a mesma que eu vira escondida no escritório. Mas agora, os papéis dentro dela estavam carimbados e autenticados. Orozimbo, você se lembra dos homens da Baixada? Aqueles para quem você assinou promissórias de 300 mil reais para sustentar seus luxos e seus vícios na Barra? Perguntei, dando um passo em sua direção. Ele empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Como? Como você? Eu disse que sabia de tudo. Aqueles homens não são pacientes, não é mesmo? Eles querem o dinheiro. E eles iam vir buscar aqui, nesta casa. Mas eles não vêm mais. Sabe por quê? Van Cleide deu um passo à frente, a ganância brilhando nos olhos por um breve segundo de esperança idiota. Você pagou a dívida dele, Dionísia. Graças a Deus. Você é uma boa mãe, no fundo sabe que... Eu não paguei a dívida, Van Cleide, interrompi, e um sorriso gélido brincou nos meus lábios. Eu comprei a dívida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a chuva lá fora pareceu parar para ouvir. Através do Dr. Epaminondas e de empresas parceiras, eu adquiri cada uma das suas notas promissórias. Orozimbo, continuei. Juridicamente, eu não sou mais sua mãe protegendo seus erros. Eu sou sua credora. Cada centavo que você deve para aqueles agiotas,
Você agora deve para mim. E, ao contrário deles, eu não vou usar violência. Eu vou usar a justiça. Vou penhorar cada conta sua, cada carro, cada centavo que você tentar esconder até que a última moeda seja devolvida ao meu patrimônio. Orozimbo caiu sentado no banco de madeira do corredor, as mãos cobrindo o rosto. Ele estava preso. Se fugisse, eu tinha as garantias. Se ficasse, não tinha onde morar. Sua velha maldita. Van Cleide explodiu, partindo para cima de mim com as unhas prontas para o ataque. Você planejou isso. Você nos enganou esse tempo todo fingindo que estava caduca. Antes que ela pudesse me tocar, os 2 oficiais de justiça se colocaram à minha frente. Senhora, mantenha a distância, disse um deles, com a mão no coldre. Tudo está sendo filmado. Agressão à idosa resulta em prisão preventiva imediata. Van Cleide parou, tremendo de fúria. Ela olhou para a câmera, depois para mim, e percebeu que não havia saída. O teatro dela tinha acabado. O meu, de velhinha indefesa, também. O jogo não apenas virou, ele foi destruído. Dionísia mostrou que inteligência vence a força bruta. Se você está vibrando com essa vitória, deixe seu eu apoio a Dionísia nos comentários e se inscreva no Afonso Story agora. Agora, eu disse, apontando para a porta aberta onde a neblina de Petrópolis entrava como um fantasma, saiam da minha casa. Mãe, está chovendo. Orozimbo implorou, olhando para a escuridão úmida lá fora. Deixa a gente ficar até amanhã, por favor. Eu não tenho para onde ir. Meus cartões estão bloqueados. A marreta está ali no chão. Orozimbo. Pegue-a. Ela é a única coisa que você possui nesta propriedade. Leve-a com você para se lembrar do dia em que tentou derrubar a mulher que te deu o mundo. Eu me virei de costas, caminhando em direção à cozinha. Doutor Epaminondas, por favor, acompanhe os ex-moradores até o portão. Se eles resistirem, chame a polícia militar que já está de prontidão na esquina. Ouvi o som dos passos arrastados. Ouvi Van Cleide gritando insultos que a neblina logo abafou. Ouvi o soluço abafado do meu filho, o homem que preferiu ser um herdeiro de mentiras a ser um filho de verdade. Quando a porta finalmente se fechou e o doutor Epaminondas passou a tranca dupla, eu me sentei à mesa da cozinha. O café que eu tinha preparado ainda estava morno. Peguei a xícara com as mãos firmes. Não havia alegria no meu coração. Havia apenas uma paz pesada, como o ferro daquela marreta. Eu tinha salvado minha casa, minha dignidade e meu futuro, mas tinha perdido o filho que eu imaginei que existia. No entanto, em Petrópolis, a gente aprende cedo. Árvores podres precisam ser cortadas para que o jardim volte a florescer. Eles se foram, Dionísia, disse Epaminondas, entrando na cozinha. Eles estão descendo a serra a pé. Van Cleide está furiosa, e Orozimbo parece um fantasma. Deixe que a neblina os leve, compadre, respondi, olhando para a janela. Amanhã, quero que você chame um marceneiro. Preciso trocar essa porta. Quero algo novo, algo forte. Algo que nunca mais se abra para quem não traz amor no coração. Eu tomei o último gole do café. A vingança pode ser um prato que se come frio, mas a justiça é o sol que nasce depois da tempestade na serra. A notícia de que a pobre dona Dionísia tinha expulsado o filho e a nora debaixo de chuva correu por Petrópolis mais rápido que a neblina. Mas eu não queria apenas a minha casa de volta. Eu queria minha honra limpa. Eles passaram meses sujando meu nome, dizendo nas padarias e nas missas que eu estava perdendo o juízo. Pois bem, o juízo voltaria com juros e correção monetária. 3 dias depois do incidente da marreta, convoquei o que o doutor Epaminondas chamou de leitura de manifestação de vontade em vida. Não era um velório, mas para Orozimbo e Van Cleide, seria o enterro de suas reputações. Convidei os vizinhos, o pároco, e até o dono da padaria onde Van Cleide costumava fazer fofoca. Eu queria testemunhas. Quando o relógio da sala bateu 10 horas, Orozimbo e Van Cleide entraram, trazidos por uma intimação judicial que não podiam ignorar. Eles pareciam 2 náufragos, ele com um terno amassado e ela sem a maquiagem cara, os olhos fundos de quem não dormia à noites. Sente-se, Orozimbo. Sente-se, Van Cleide, eu disse, apontando para as cadeiras de palhinha no centro da sala. Hoje vamos falar sobre a velhinha caduca que vocês tanto protegeram. Mãe, para com isso. Orozimbo começou,
A voz trêmula. Isso é humilhação pública. Humilhação, meu filho, é tentar dopar a própria mãe para roubar uma escritura. Rebati, e o silêncio na sala foi tão profundo que podíamos ouvir a lenha estalando na lareira. Doutor Epaminondas levantou-se com uma pasta azul. Antes de oficializarmos a doação da propriedade para a fundação, a senhora Dionísia exigiu que certos fatos fossem esclarecidos. Começaremos pelas finanças. O advogado projetou na televisão da sala os extratos bancários que eu tinha recuperado. Ali, para todos verem, estavam as transferências feitas da minha conta de aposentadoria para contas de terceiros, nomes que o doutor Epaminondas prontamente identificou como laranjas de casas de apostas e sites de luxo. 300 mil reais em 6 meses, anunciou o advogado. Tudo retirado enquanto a senhora Dionísia era convencida de que o dinheiro estava sendo investido na reforma da casa. A vizinhança começou a cochichar. Dona Gertrudes, que antes olhava para mim com pena, agora olhava para Van Cleide com asco. Mas o golpe de mestre ainda estava por vir. Mas não foi apenas dinheiro, continuei, levantando-me com dificuldade, mas mantendo a coluna ereta. Van Cleide, conte para o meu filho o que você estava fazendo nas tardes de quarta-feira, quando dizia que ia ao cabeleireiro em Itaipava. Van Cleide congelou. Do que você está falando, sua velha louca? Epaminondas, por favor. O arquivo Itaipava _hotel. Na tela, surgiram fotos nítidas. Van Cleide não estava no cabeleireiro. Ela estava em um café de luxo com um homem bem mais jovem, um dos corretores de imóveis que ela mesma tinha trazido para avaliar a minha casa. Nas fotos, eles não discutiam metros quadrados, eles discutiam como dividiriam a comissão da venda por fora, sem que Orozimbo soubesse. Ela estava traindo o marido com o homem que ia ajudá-la a me roubar. Orozimbo olhou para a esposa. O rosto dele passou do pálido para um vermelho violento. Van Cleide. Você, com o corretor? Orozimbo, não é o que você está pensando. Ela está manipulando as fotos. É inteligência artificial. Gritou ela, desesperada. As fotos são de um detetive particular registrado, senhora Van Cleide, cortou Epaminondas. E os áudios anexados mostram que a senhora planejava deixar o senhor Orozimbo assim que a venda fosse concretizada e as dívidas dele fossem quitadas. A senhora ia fugir com a metade limpa. O caos se instalou na sala. Orozimbo começou a gritar com Van Cleide, que tentava agredi-lo. Era o espetáculo da desintegração moral de uma família que nunca existiu de fato. Eu apenas observava, sentada na poltrona que foi do meu marido, sentindo o peso daquelas pérolas no meu pescoço. A máscara caiu e a traição foi revelada. Você esperava que a Van Cleide fosse trair até o próprio cúmplice? Comente Traição Tem Preço e não esqueça de seguir o Afonso Astori para o grande final. Silêncio. Eu comandei, batendo minha bengala no chão de madeira. O som ecoou como um tiro. Eles pararam. Todos na sala olharam para mim. Eu comprei as dívidas do meu filho para que ele não fosse morto por criminosos. Fiz isso por misericórdia, não por amor. Mas agora, a misericórdia acabou. Orozimbo, você tem 24 horas para retirar o restante das suas tralhas do quarto de hóspedes. Van Cleide, você não entra mais neste portão. Doutor Epaminondas entrará com pedido de divórcio litigioso para o Orozimbo e com processo de danos morais contra ambos por maus tratos a idoso. Você nos destruiu, soluçou Orozimbo, caído no chão. Não, respondi, olhando para a janela onde o sol finalmente começava a romper as nuvens. Eu apenas acendi a luz. A sujeira sempre esteve aí, vocês só acharam que eu estava cega demais para vê-la. Eu fiz um sinal para os oficiais de justiça. Eles conduziram o casal para fora, sob os olhares de desprezo de todos os presentes. A fofoca que antes me enterrava, agora era pá que os enterrava. Quando a sala esvaziou, restando apenas o doutor Epaminondas e o cheiro de café fresco, eu suspirei. A leitura do testamento em vida tinha cumprido seu papel. Eu não era mais a velhinha de Petrópolis. Eu era Dionísia, a mulher que sobreviveu à própria linhagem. O que faremos agora, Dionísia? Perguntou Epaminondas, fechando a pasta azul. Agora, eu disse, olhando para as hortênsias que finalmente estavam sendo regadas pelo jardineiro que contratei, vou descobrir como é viver em uma casa onde o único barulho é o do meu próprio pensamento, e não o das mentiras alheias. A justiça de Petrópolis é como a serra,
Demora a subir, mas quando chega no topo, a vista é definitiva. A expulsão de Orozimbo e a humilhação de Van Cleide foram apenas o primeiro ato da minha limpeza. Mas havia um detalhe pendente, um detalhe que cheirava a perigo e a pólvora: os homens da Baixada. Eles não se importavam com testamentos, escrituras ou brigas de família. Eles queriam o dinheiro. E se Orozimbo não tinha mais a casa como garantia, eu sabia que eles viriam cobrar o juro de sangue na minha porta. Naquela quinta-feira, o doutor Epaminondas não veio sozinho. Ele trouxe um homem que eu nunca tinha visto, um sujeito de ombros largos e olhos que pareciam ter visto tudo que o mundo tem de pior. Dionísia, este é o Sr. Antunes, apresentou Epaminondas. Ele é especialista em mediações, digamos, complexas. Eu entendi o recado. Sentei-me à mesa da varanda, onde o vento da serra trazia o cheiro de terra molhada. Sr. Antunes, meu filho assinou papéis com pessoas que não aceitam não como resposta. Comecei, direta. Eu comprei essas dívidas, mas os credores originais ainda acham que têm algum poder sobre esta propriedade. Eu quero que eles saibam que o jogo mudou. Eles já estão em Petrópolis, Dona Dionísia, disse Antunes, sua voz era um cascalho seco. Estão vigiando o portão. Eles acham que a senhora vai ceder pelo medo. Pois eles vão aprender que o medo é uma via de mão dupla. Eu não ia me esconder. Pedi que o Sr. Antunes marcasse um encontro. Não em um beco escuro, mas ali mesmo, no meu jardim, à luz do dia. Eu queria que eles vissem o que estavam tentando roubar. Às 15 horas, um carro preto de vidros escuros estacionou diante do meu portão de ferro. 2 homens desceram. Não usavam capuzes nem carregavam armas à mostra. Vestiam jaquetas de couro e tinham aquela postura de quem é dono da rua. O líder, um homem chamado Valdirzinho, ironicamente o mesmo nome do meu falecido marido, caminhou pelo jardim com um sorriso cínico. Bela casa, vovó, disse ele, parando diante da minha cadeira de balanço. O seu filho é um homem de muita sorte. Ou era. Onde está o Orozimbo? Ele nos deve muito mais do que apenas dinheiro. Ele nos deve respeito. Meu filho não mora mais aqui, respondi, sem piscar. E o que ele deve a vocês, agora é comigo. Mas eu não pago juros de agiota, Valdirzinho. Eu pago o valor justo. Ele soltou uma risada curta e maligna. A senhora acha que pode ditar as regras? A gente leva a casa, vovó. É simples assim. O papel que o seu filho assinou dá o direito. O papel que ele assinou não vale o café que estou tomando, eu disse, fazendo um sinal para o doutor Epaminondas. O advogado entregou uma pasta para o homem. Dentro, não havia dinheiro, mas fotos. Fotos dos carros de Valdirzinho, dos endereços de seus depósitos de carga roubada na Baixada e, o mais importante, registros de suas conexões com políticos que não gostariam de ver seus nomes ligados a um cobrador de dívidas de beira de estrada. O que é isso? A voz do homem baixou um tom. É a sua aposentadoria forçada, se você encostar um dedo neste portão novamente, eu respondi, levantando-me com a ajuda da bengala. Eu passei 30 anos trabalhando em Duque de Caxias, Valdirzinho. Eu conheço o chão que você pisa. Eu comprei as notas promissórias do meu filho legalmente. Se vocês tentarem qualquer coisa contra mim ou contra esta casa, esses arquivos chegam ao Ministério Público em 10 minutos. O Sr. Antunes deu um passo à frente, cruzando os braços. A tensão era palpável. Os 2 homens se entreolharam. Eles esperavam uma velha trêmula implorando pela vida do filho. Encontraram uma muralha de pedra que conhecia os segredos deles. O confronto final está chegando. Dionísia encarou os tubarões e não recuou. Se você admira a coragem dessa mulher, clique no joinha e se inscreva no Afonso Story. O desfecho de Orozimbo vai te surpreender. A senhora é dura, Dona Dionísia, disse Valdirzinho, guardando a pasta. Orozimbo não puxou a senhora. Ele é um fraco. Ele é o que vocês criaram, respondi. Agora, saiam da minha vista. O dinheiro do principal da dívida será depositado em uma conta judicial. Se aceitarem, o processo morre. Se não aceitarem, a polícia de Petrópolis terá muito trabalho na Baixada amanhã cedo. Eles deram meia volta. O carro preto partiu, deixando apenas a poeira e o silêncio para trás. Eu senti minhas pernas fraquejarem por um segundo, mas respirei fundo. O perigo externo estava neutralizado. Mas o perigo interno,
Esse ainda vagava pelas ruas da cidade. Enquanto isso, em uma pensão barata perto da rodoviária, Orozimbo e Vancleide viviam seu próprio inferno. Sem dinheiro, sem crédito e agora se odiando, eles dividiam um quarto que cheirava a mofo. É tudo sua culpa, gritava Vancleide. Se você não fosse um viciado em jogo, teríamos a casa. Minha culpa. Orozimbo retrucava, os olhos injetados. Você que me incentivou a drogar a minha mãe. Você queria o dinheiro para fugir com aquele corretor. Eu vi as fotos, Vancleide. Eu vi. A ganância deles, que antes era o motor do plano, agora era o veneno que os consumia. Eles não tinham para onde ir. Os amigos da Barra não atendiam mais o telefone. Os agiotas não eram mais uma ameaça para mim, mas continuavam sendo para Orozimbo, pois eu só comprei a dívida financeira, não o ódio que ele plantou. Eu olhei para o relógio. O sol estava se pondo atrás das montanhas. Orozimbo tinha tentado quebrar a minha porta com uma marreta. Ele não percebeu que, ao fazer isso, ele quebrou a única ponte que o mantinha salvo do mundo. A neblina começou a descer, fria e impiedosa. Eu entrei, tranquei a porta e, pela primeira vez em meses, dormi o sono dos justos. A velha de Petrópolis tinha vencido. Mas a mãe ainda carregava uma cicatriz que nem a justiça poderia fechar. 6 meses se passaram desde que o som daquela marreta tentou destruir o meu refúgio. Petrópolis estava agora no auge do inverno, e as azaleias brancas que plantei no lugar das hortênsias mortas de Vancleide estavam em plena floração. A casa não cheirava mais a medo ou a remédios escondidos, cheirava a cera de abelha, café fresco e, finalmente, a paz. A transformação da propriedade em sede da Fundação Valdir e Dionísia foi concluída. O casarão de pedra, que Orozimbo via apenas como um monte de dinheiro, tornou-se um centro de apoio jurídico e psicológico para idosos que sofriam o que eu sofri, a violência silenciosa de seus próprios herdeiros. Eu permaneci em minha suíte, no andar de cima, exercendo meu direito de usufruto. Mas agora, a casa estava cheia de vida. Eu ouvia o riso de outras mulheres da minha idade lá embaixo, aprendendo artes ou conversando com advogados que, sob a supervisão do Dr. Epaminondas, garantiam que ninguém mais fosse enterrado vivo. Mas havia um assunto inacabado. Um último encontro que eu precisava ter. Orozimbo me enviou uma carta. Não era uma carta de amor, nem de pedido de perdão sincero. Era um pedido de socorro. Ele estava morando em um abrigo de caridade em Duque de Caxias, a mesma cidade onde ele nasceu no luxo do meu esforço e onde agora ele definhava na lama das suas escolhas. Vancleide o abandonara semanas após a nossa audiência, fugindo com o que restou das joias que ela conseguirá roubar. Joias que, descobri depois, eram apenas réplicas de vidro que eu tinha colocado no cofre para testá-la. Eu pedi que o motorista da fundação o buscasse. Eu queria que ele visse a casa uma última vez. Quando Orozimbo entrou na sala, eu mal o reconheci. O terno italiano fora substituído por uma camisa puída. O brilho arrogante nos olhos fora apagado por uma olheira profunda e o tremor constante nas mãos. Ele olhou para as placas da fundação, para as pessoas circulando no jardim, e chorou. Um choro de quem percebe que o tesouro que tentou roubar agora pertencia ao mundo, menos a ele. Mãe, por favor, ele soluçou, caindo aos meus pés como fizera no dia da marreta. Eu não tenho nada. Eu estou com fome. Aqueles homens ainda me perseguem nas sombras. Me deixe voltar. Eu limpo o jardim, eu sou seu vigia. Qualquer coisa. Eu olhei para ele, e pela primeira vez, não senti raiva. Senti apenas uma distância infinita. Você quer voltar para casa, Orozimbo? Perguntei, minha voz calma como o vento da serra. Sim. Por favor. Pois bem. Eu preparei algo para você. Eu lhe entreguei um envelope pardo. Ele abriu com as mãos trêmulas, esperando, talvez, um cheque ou uma chave. Dentro, havia uma passagem de ônibus para o interior de Minas Gerais e um contrato de trabalho em uma fazenda de café de um antigo primo meu. Lá, você terá um teto e comida, eu disse. Mas você terá que trabalhar a terra. Terá que aprender o valor de cada grão, assim como seu pai e eu aprendemos. Não há luxo, não há apostas e não há Vancleides. Há apenas o suor e a verdade. Só isso. Ele perguntou, a ganância ainda tentando dar um último suspiro. E a minha herança? E a venda da casa? A sua herança, Orozimbo,
Foi a educação que eu te dei e que você jogou no lixo. A casa agora pertence a quem precisa de proteção, não a quem precisa de dinheiro para pagar a agiota. Se você aceitar o trabalho, eu pagarei as parcelas restantes da sua dívida com o fruto do seu próprio esforço, descontando do seu salário de lavrador. Você vai pagar sua própria liberdade, centavo por centavo. Ele olhou para a passagem e depois para mim. Ele percebeu que a velhinha não tinha apenas vencido, ela o tinha salvado da única forma que um homem como ele poderia ser salvo, tirando-lhe o direito de ser parasita. A justiça de uma mãe é o amor mais duro que existe. Dionísia transformou sua dor em um escudo para muitos. Se você se emocionou com este final, compartilhe esta história e se inscreva no Afonso Story para mais contos de justiça e reviravolta. Orozimbo saiu da casa sem olhar para trás. Ele pegou o ônibus naquela tarde. Se ele vai se tornar um homem de verdade ou se vai sumir na poeira da estrada, não cabe mais a mim decidir. Eu fiz a minha parte. Eu protegi o legado de Valdir e limpei o nome da nossa família. À noite, sentei-me na varanda com o doutor Epaminondas. O céu de Petrópolis estava coalhado de estrelas. Você foi dura com ele, Dionísia, comentou o advogado, entregando-me uma xícara de chá. A pedra é dura, Epaminondas, mas é ela que sustenta a casa, respondi. Eu não o destruí. Eu apenas tirei as muletas de ouro que estavam apodrecendo as pernas dele. Agora, ele terá que caminhar sozinho. Olhei para o portão de ferro, agora pintado de novo, firme e seguro. A neblina começou a descer, mas desta vez, ela não trazia fantasmas. Trazia apenas o descanso de quem sabe que, nesta vida, a gente colhe exatamente o que planta, e que algumas portas, uma vez fechadas pela traição, só se abrem novamente através do perdão que nasce do trabalho. Fechei os olhos, e no silêncio da serra, ouvi a voz de Valdir no vento, dizendo que, finalmente, a casa estava em ordem.